Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E vamos agradecer ao Senhor Jesus também por mais uma oportunidade que nós temos de estudo, de reflexão e oração, profetizando todos os dias que toda a nossa casa será transformada em uma família do Salmo 128. Ou seja, numa família que obedece e teme ao nome do Senhor. E hoje, minha irmã e meu irmão, nós vamos, a partir de hoje, amanhã, nós vamos dar uma pausa nos nossos estudos sobre o livro de Levítico e vamos voltar só a partir do dia 2 de janeiro. Porque eu vou colocar aqui para vocês um estudo sobre quem é Jesus. Nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, sobre o batismo de Jesus. E vocês vão ver sobre o ministério de Jesus. E falando sobre essas questões, nós vamos trabalhar com um assunto que é muito sério, que chama-se certificação. Ou seja, o que é que você pensa acerca de Jesus? Será que a sua mente está muito bem acertada? Eu gosto de falar de mente acertada. Paulo falou que a mente da gente tem que ser, apóstolo Paulo diz que a mente da gente tem que ser renovada com a palavra de Deus. Mas no meu livro eu coloco mente tem que ser acertada com a palavra de Deus. Será que na sua mente, minha irmã e meu irmão, você tem certeza de tudo aquilo que Jesus é? E uma das primeiras perguntas que eu faço para você nessa certificação é: quem é Jesus para você? E você tem que ter a resposta certa. Porque o que nós temos que entender todos os dias, minha irmã? Que a sua luta não é contra a sua sogra, não é contra o seu marido, não é contra as pessoas, não é no seu emprego. A sua luta não é contra o presidente dessa nação. A sua luta é contra o diabo, contra principados e potestades. E é nessa guerra contra o diabo, nós temos que estar muito certos de quem nós somos em Deus e de quem Deus é para nós. Porque senão nós vamos perder essa guerra. Senão nós vamos perder. Entendeu? E quando nós perdemos essa guerra, nós não vamos dar a vitória. Vou dar a vitória para minha vizinha, vou dar a vitória para o meu colega de trabalho. Não. Você está dando vitória para Satanás, que é o grande destruidor. E que não quer ver você triunfar, não quer ver você ser feliz, não quer ver você conquistar aquilo que Deus tem para você. Não quer ver a sua família dentro do propósito da família do Salmo 128. Jesus, ele sabia quem ele era em Deus. Por isso que quando o diabo chegou até ele para tentá-lo no deserto, Jesus não pestanejou, Jesus não fraquejou. E Jesus combateu tudo com a palavra de Deus. Está escrito. Então a palavra de Deus tem que estar escrita em você, na sua mente. Entendeu? Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família e ainda despertar em você a fé de que é só orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o que diz lá em Tiago 5,16. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 12 ao 17 do capítulo 3 do livro de Levítico, se você ainda não é inscrito nesse canal, minha irmã, se inscreva em nome do Senhor Jesus, porque a partir do momento que você está se inscrevendo, você está fazendo parte dessa grande corrente de oração. Então, enquanto eu me posiciono aqui tomando uma água, se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like em nome do Senhor Jesus. Então veja que aqui nos versículos finais do capítulo 3, então o Senhor diz que se a oferta fosse de um cabrito, o homem então deveria também pôr a mão na cabeça do animal, tá? E matar o animal na frente da tenda sagrada. E os sacerdotes deveriam então borrifar o sangue do animal nos 4 cantos do altar e a gordura que cobre os miúdos do animal e os 2 rins, e a melhor parte do fígado deveria ser queimada no altar
como sendo uma oferta de alimento que pertence ao Senhor. E toda gordura pertencia ao Senhor. Essa é uma lei que deveria ser obedecida para sempre em Israel. Uma lei que deveria ser feita por todos os descendentes ali. Entendeu? E o Senhor ainda repete que eles não poderiam comer nem a gordura e nem o sangue. Então veja que o texto do capítulo 3 começa falando que a lei dessa oferta era para sempre, ou seja, Israel deveria buscar estar sempre em paz com o Senhor, ou seja, Israel deveria fazer o shelamim, que é as ofertas de agradecimento, de reconciliação, porque essas ofertas são ofertas para sempre com o Senhor. Era como se Deus estivesse dizendo: olha, busca estar sempre em paz comigo. Não pode haver guerra entre eu e vocês. Então esse shelamim, essas ofertas de paz, tem que ser perpétuo, é para sempre. Mas nós já vimos aqui que Jesus Cristo, ele então resolveu esse problema para nós, não é? Porque Jesus foi essa oferta de shelamim, de paz, que o Senhor mesmo deu para que nós estejamos eternamente em paz com Ele, eternamente em paz com Deus. Por meio de Jesus, nós estamos eternamente em paz com Deus. Jesus foi essa oferta que o Senhor ofereceu por nós. Nós não tínhamos como agradecer ao Senhor, mas o Senhor nos enviou o Filho dele, para que nós, por meio dele, viéssemos agradecer ao Senhor. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, minha irmã, é como se você estivesse reconhecendo todas as bondades que o Senhor fez por você. Entendeu? Mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja que no versículo 16 diz que o sacerdote deveria queimar todo aquele animal como sendo uma oferta de alimento, que em hebraico significa lechem. Pois no geral, lechem não significa somente pão, tá? Não significa somente pão. Lá eles usam um termo que fala assim: ele fez muito lechem, que significa ele fez um banquete. E esse banquete, ele é sempre feito com alegria, tá? Sempre se diz, fez pão, e pão remete à alegria. Ninguém faz pão com tristeza. Ele fez um banquete, ele fez muito lechem, ele fez muito pão. Então entenda que essas ofertas eram oferecidas ao Senhor, elas deveriam ser queimadas como sendo um grande banquete, como sendo uma grande festa. A mesma festa que eles faziam quando eles estavam fazendo pão. Entendeu? Então são ofertas que se ofereciam ao Senhor, mas se oferecia com alegria. Não podia se oferecer ao Senhor nada com tristeza. É com alegria. Mas veja que quando lá em 2 Coríntios 9:7 nós vemos o apóstolo Paulo nos dizer que Deus ama quem dá com alegria, então embora as nossas ofertas hoje não tenham nada a ver com a atitude de estarmos em paz com Deus, né? Porque nós já vimos que foi o sacrifício de Jesus que nos colocou nessa posição de amigos de Deus. Então, pelo sacrifício de Jesus, nós estamos em paz com o Senhor. Então, nós não precisamos mais levar ofertas para a casa do Senhor para, vou dar essa doação aqui, né? Eu dou muitas ofertas para as obras sociais da igreja para que o Senhor me abençoe. Não, o Senhor já vai te abençoar porque em Jesus você é filho dele e o Senhor cuida dos seus filhos. Então, entenda que não tem mais nada que nós possamos fazer para a nossa salvação e nem para sermos abençoados. A única coisa que nós podemos fazer é permanecer em Cristo Jesus. E quem permanece em Cristo Jesus, faz as obras dele. Faz as obras dele, que é isso que o evangelista Tiago nos diz, né? Então, se nós amamos o Senhor, nós amamos as obras dele, né? E é claro que nós dizimamos e ofertamos com muita alegria.
E nós devemos contribuir na casa do Senhor, contribuir para a obra do Senhor, fazer tudo aquilo que Jesus faria se Ele estivesse aqui ainda andando entre nós, porque a obra do Espírito Santo de Deus, né? Jesus foi para o Pai, mas a obra dele continua por meio do Espírito Santo de Deus, mas nós não estamos vendo Jesus fisicamente. Então, como que a obra de Deus vai ser feita? Por meio de nós. Por meio de nós temos que fazer com alegria, com a mesma alegria de quem se prepara um banquete para o Senhor, de quem se prepara pão para um banquete. Porque um dia nós vamos participar desse grande banquete, porque nós somos a noiva do Senhor, nós somos a igreja, nós vamos ter essas bodas com o Senhor, que é um grande banquete. Então nós temos que fazer tudo que nós fazemos, a obra do Senhor, tudo na casa do Senhor, cada oferta, cada ato, cada atitude, cada vez que você ajuda o irmão, tudo com alegria, é alegria. É como quem vai fazer um pão para alimentar, agradecendo ao Senhor por tudo, pela oportunidade, pelo privilégio. É agradecendo ao Senhor pelo privilégio. Às vezes, eu tenho a oportunidade de ser tão abençoada pelo Senhor, tão ungida pelo Senhor. Eu falo ungida, eu estou querendo tirar essa palavra da minha boca usada. Quem usa é Satanás. É ungida pelo Senhor para abençoar outras vidas. E às vezes as pessoas me agradecem, mas elas não sabem o quanto que eu entro para o quarto e fico agradecendo o Senhor, falando: Senhor, obrigada. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que o Senhor me deu de agradecer tal pessoa. Eu é que tenho que ficar agradecendo, porque o Senhor trouxe elas até a mim, elas entenderam a voz do Senhor. Ô Senhor, muito obrigada, porque isso vai ficar como testemunho para mim. É para mim, que ainda que elas esqueçam de mim, esqueçam do meu nome, esqueçam quem eu sou, mas eu jamais vou esquecer do quanto que o Senhor me usou para colaborar com o Senhor na tua obra. Então, minha irmã, temos que fazer tudo na casa do Senhor com muita alegria, como quem prepara um pão, como quem está fazendo um grande banquete. Ninguém vai para um grande banquete triste, ninguém. Já pensou essas grandes festas? Às vezes você recebe um convite para um grande casamento, você já fica empolgada. Antes da festa chegar, você já fica empolgada. Então era isso, eles preparavam aquele pão com alegria. Nós vamos comer esse pão. É para um grande banquete, festa, vai ter dança, vai ter música. Entendeu? Então tudo que nós temos que fazer já é pensando na glória, é pensando no Senhor Jesus, nas bodas com Ele, na volta dEle. Nós do lado dEle celebrando, Jesus falando com a gente da obra, das nossas dificuldades, mas também das nossas vitórias. Jesus recompensando a cada um. E Jesus falando: filho, como foi bênção, como eu me alegrei quando você ouviu a voz do meu Espírito Santo. Você não queria, mas o Espírito Santo te tocou e você foi, e você fez, e você foi, e você doou. Glória a Deus que você me obedeceu, que você ouviu a voz do Espírito Santo. Glória a Deus que você lutou contra a tua carne e você fez aquela oferta para aquela igrejinha mais humilde ali da tua rua. Aquele pastor estava passando necessidade, filha. Ele estava passando fome com a família dele. Mas eu toquei o teu coração e você foi lá e levou para ele a oferta. Você relutou, você falou: não, eu tenho a minha igreja, eu já dou na minha igreja. Mas eu toquei o teu coração e você foi lá e levou, filha. Você foi lá e levou. E o meu servo pôde se alimentar bem com toda a família dele. É o meu Arão, filha. É o meu Arão. Rakesori de anasiris de mi kesari de anasiris. De kesari de anoshiri que de hanabsuria ternias tori te amasiri que siria. De kesori de anasiris. Minha irmã, meu irmão, eu oro para que o Senhor te prospere, para que o Senhor venha nos prosperar. Mas que o Senhor não venha nos prosperar, mas primeiro que o Senhor venha tirar do nosso coração toda dureza, fazer o nosso coração sensível, fazer o nosso coração cada vez mais amoroso para a obra dele em nome do Senhor Jesus. Para que o Senhor possa cada vez mais nos ungir para a sua boa obra, para que o Senhor possa sempre contar conosco, falar: essa minha serva é minha colaboradora, esse meu servo verdadeiramente é meu colaborador. Amém, minha irmã?
E que o Senhor te prospere em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te enriqueça. Eu peço mesmo para que o Senhor te enriqueça em nome do Senhor Jesus. Eu não sei com o que você trabalha. Tem pessoas que são empresárias, mas tem outras que trabalham com docinhos. Tem outras que trabalham com faxina. Mas que o Senhor venha te prosperar em nome do Senhor Jesus. Te prosperar. Mas com esse objetivo. Que você tenha lucro, sim. Que você venha viver uma vida boa, mas que você saiba que você tem uma missão de ser dizimista fiel, ofertante da casa do Senhor, sustentadores de profetas e de missionários, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho, eu te louvo, meu Pai. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo porque o Senhor nos ensinou, Pai, a dar com alegria, a dar com alegria. Eu te louvo como igreja pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Eu te louvo por tudo aquilo que nós somos e por tudo aquilo que nós temos, porque tudo nós devemos ao Senhor. Pai querido, o Senhor deu o seu Filho único, seu Filho querido, seu Filho amado. O Senhor entregou Ele por nós com alegria, Pai, com alegria. E Jesus, o Senhor se ofereceu como oferta viva, como sacrifício vivo no altar. Com alegria, não foi com tristeza, não foi com pesar, foi com alegria, porque o Senhor amava fazer a vontade do Pai. Então eu te louvo, Pai. Eu te louvo porque o Senhor deu para nós o verdadeiro exemplo do que é dar com alegria, o que é fazer a sua obra com alegria, Pai. Então, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Paizinho. Muito obrigada, Espírito Santo. Porque o Senhor partiu, o Senhor se afastou aqui dos amigos que o Senhor fez aqui na terra. Mas o Senhor diz que se o Senhor não fosse, Jesus, o teu Espírito não viria. Então o Senhor também nos deu o teu Espírito Santo com alegria, com alegria. Muito obrigada, Senhor. E nos ajuda, Senhor, até essa alegria de fazer essa obra. Nos ajuda, Senhor, até essa alegria de conviver com os nossos familiares. Coloca alegria no nosso coração. Alegria por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós somos. Porque tudo nós devemos ao Senhor, Pai. Tudo nós devemos ao Senhor. Coloca nessas mães alegria para os seus esposos, alegria para os seus filhos, alegria pela sua parentela, alegria pelo ofício que elas têm. Coloca nesses maridos alegria pelas suas esposas, alegria pelos seus filhos, alegria pelo emprego que eles têm, pelo ofício, seja daquele que os homens a consideram mais importante, pelo aquele que os homens consideram menos importante, porque para o Senhor não existe diferença de posições, não existe diferença de profissões, todos são importantes, todos os ofícios são importantes, porque tudo vem do Senhor, então tudo nós temos que ver como dádiva, como presente do Senhor. Nos ajuda a termos alegria pela nossa saúde, pela nossa casa, por tudo, Senhor, por tudo. Te louvamos, Pai querido, te louvamos. Porque cada dia que nós acordamos é misericórdia renovada sobre a nossa vida. Então nos ajuda a ter alegria, viver os nossos dias com alegria, em nome do Senhor Jesus, com alegria. E nos ajuda a sermos contribuidores para a sua obra, para toda a sua obra, com muita alegria. Nos ajuda a orar todos os dias pela nação de Israel, pedindo ao Senhor que todos os dias miríades de anjos cerque eles, abençoe cada povo judeu que estiver na terra de Israel e fora da terra de Israel, livrando da morte, da guerra, da peste, da praga. Mas nos ajuda a orar com alegria, porque eles receberam a tua lei, a tua Torá com alegria, e eles dividiram essa alegria conosco, Abençoe a nossa nação, abençoe o nosso presidente, abençoe os políticos do nosso país, tira deles todo espírito de corrupção, todo espírito que representa a tristeza, todo espírito que representa a morte, todo espírito que representa a destruição. Ensina a eles, Pai, o temor do Senhor, mostra a eles que o coração deles e o cérebro deles está na mão do Senhor. Então ajuda eles a fazer só coisas boas, Pai, para essa nação. Cuidar da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, daqueles que estão expostos em situação de rua, daqueles que estão no INSS esperando por cirurgias que ainda não vieram. Tenha misericórdia, Pai. Tira toda a miséria do nosso país, toda destruição, toda morte, todo espírito de morte, todo espírito de contenda, todo espírito, Senhor, de corrupção, todo espírito de violência. Afasta do nosso país, afasta da nossa cidade, do nosso bairro, das nossas ruas e afasta da nossa casa. Tira todo espírito de discórdia da nossa casa, Pai. Todo espírito que
que habitou em Nabal, que era aquele marido mau que maltratava aquela esposa Abigail. Tira, Pai, tira todo espírito, Senhor, que habitou entre Absalão e Davi, não deixando aquele pai e aquele filho ter uma relação de amor. Tira, Pai, tira todo espírito que habitou entre Caim e Abel, não deixando que aqueles irmãos tivessem uma boa relação. Tira todo espírito que habitou entre Raquel e Leia. Tira, Pai, e afasta de nós toda penina, Pai, todo espírito de penina que fica zombando de nós e duvidando das nossas conquistas em Deus. Afasta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque nós vamos conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A nossa família, Pai. O que nós queremos conquistar é que a nossa família será transformada numa família do Salmo 128. Que nós mulheres seremos, Pai, como videiras frutíferas dentro dos nossos lares, Pai. Que os nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes serão como rebentos da oliveira dentro dos nossos lares. Que os homens da nossa família, eles todos temerão ao nome do Senhor. Eles serão homens que andarão nos seus caminhos, Pai. Homens sem violência, sem maldade, sem impureza sexual. Homens sem perversidade, sem avareza, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Homens verdadeiramente santos, Pai. Santos, separados para a Tua boa obra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, a nossa vida. Nos cura, nos perdoa por todos os nossos pecados, Pai. Nos perdoa por cuidarmos mal do nosso corpo e nos cura, nos lava. Cura todos esses que estão em tratamento de câncer, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus. Cura porque o Senhor é Deus. Cura esse homem que está com tratamento de câncer da próstata. Cura essas irmãs que estão em tratamento do câncer das mamas, do câncer do intestino. Cura, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus. O Senhor sabe de todos esses que eu tenho orado todos os dias e pedido, e as intercessoras também. Cura em nome do Senhor Jesus e que venha boas notícias, Pai, para a glória do Teu santo nome, Pai. Que possamos ter tempos de festas com tranquilidade, com alegria, poder celebrar em família, Pai, com bastante saúde, em nome do Senhor Jesus. E nos prospera, Pai, e nos prospera a todos nós, para que sejamos dizimistas fiéis, ofertantes, Pai, da Tua casa, Pai, sustentadores de profetas e de missionários. Abençoe os nossos pastores, nossos líderes, os nossos mestres, Pai. Em nome do Senhor Jesus, todos os missionários que estão aqui no Brasil e que estão no campo. Abençoe os meus irmãos que estão como estrangeiros lá fora, com a bênção da saúde, com a bênção da fartura, com a bênção da prosperidade. Aquelas que estão na França, na Ásia, em toda a Europa, na África, na Itália, Pai, nos Estados Unidos. Abençoe, Pai. Não deixe faltar o sustento, não deixe faltar o pão diário, não deixe faltar a alegria, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos cura, nos lava, nos purifica, nos santifica, Pai. Nos defende com a menina dos seus olhos. Não deixa, Pai, não deixa homens perversos cruzar os nossos caminhos. Não deixa homens e mulheres perversos entrarem nas nossas casas. Não deixa, Senhor, tocar no fio de cabelo que pertence às nossas crianças, que pertence aos nossos jovens, aos nossos idosos, que pertence aos nossos cabelos, Pai. Não, que estamos separados para Ti, Pai. Porque o Senhor deu Jesus, Pai querido, como alegria pela nossa vida. E nós queremos, Pai, ofertar a nossa vida ao Senhor com alegria, em nome do Senhor Jesus. Queremos com alegria sermos colaboradores com o Senhor, de toda a boa obra do Senhor. Então tenha misericórdia de mim, Pai, dos meus irmãos que estão inscritos nesse ministério e de toda a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. E dia 2 agora eu volto novamente, se o Senhor assim permitir, com o estudo de Levítico, tá? Nós paramos aqui, terminamos o capítulo 3, não é isso? Aí a gente vai voltar novamente com o próximo estudo em nome do Senhor Jesus, tá? Nós vamos voltar já voltando com o capítulo 4, porém nós vamos voltar no dia 2 de janeiro, porque a partir de amanhã, dia 20, nós vamos estudar, fazer os estudos sobre as 5 certificações, ou seja, as 5 certezas que precisa ter na sua mente e no seu coração acerca de Jesus. Amém? Um beijo, fique com Deus. Amo você.